Olá, seja muito bem-vindo ao podcast Arte Queer, um programa sobre arte, cultura e comunidade LGBTQIA+, apresentado por mim, Fenty Hanna, e com participação especial de Melissa Lorange. O podcast Arte Queer é um programa com 8 episódios e a cada quarta-feira, às 18 horas, um episódio novo, no YouTube e no Spotify. Hoje aqui, diretamente da Mansão LD, Liberdade e Diversidade, no centro do Rio de Janeiro, para falar com elas, que são o quê? Os ícones das noites cariocas. Mas antes de começar, não se esqueça de se inscrever no canal, no Spotify e no YouTube. No Spotify você pode deixar aquela avaliação de 5 estrelas pra gente, tá? Next Station, Central do Brasil, a história da arte drag no Rio de Janeiro. Have a nice life. Tá no seu axé, tá chocada com a minha beleza de perto? Tinha que ter mais uns 3 produtos. Eu não tenho problema com drag nenhuma. Não é nada cancelada, né, gente? Chega, não quer falar com drag. Para de show, não é assim, já. Hoje com ela que é um ícone, com mais de 40 anos de carreira, maquiadora da Alcione, grande apresentadora da cena carioca do Rio de Janeiro, que já rodou o Rio de Janeiro inteiro. Tive o prazer de conhecer ela em Madureira, meu amor, mas ela se apresenta na Lapa, no centro, na Zona Sul, aonde for. E ó, tem muito, 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 muito brilho. Recebam ela com muito brilho, muito glamour. Meme dos brilhos! Obrigado, Meme, muito obrigada por estar obrigado, aqui hoje com a obrigado. gente. É um prazer Obrigado a você. receber Obrigado você. pelo carinho. E olha, antes da gente começar, a gente vai fazer o seguinte, porque drag também é acessibilidade. A gente vai fazer uma descrição dos nossos looks, né? O seu muito glamouroso, por sinal, e do nosso cenário, pro pessoal que tá ouvindo a gente do Spotify e que não consegue ver a gente pelo YouTube. Vamos lá? Eu sou Fenty Hanna, estou toda trabalhada no vermelho hoje, com mangas de voaçantes, um look meio destroyed, uma lace vermelha, uma boinazinha vermelha também, com vários grampos pretos. E uma bota arrasadora preta maravilhosa com unhas douradas. Toda trabalhada no brilho dourado, num Adoro. vestido Meu maravilhoso. brilho já começa nos pés. Os pés, o salto, meu amor, prateado com vestido dourado, todo trabalhado no glamour. Uma rendinha preta e uma peruca belíssima, né, meu amor, afro, com várias joias belíssimas também. E o nosso cenário? Gostou do nosso cenário? Vamos falar pra eles do nosso Adorei, cenário. eu me Como senti- tá o nosso cenário? Me senti no próprio Saara, né? Porque isso é Rua da Alfândega pura, gente. A Rua da Alfândega, né? Com A muito Rua da Alfândega brilho. veio até aqui, né? Muito brilho, muito glamour, muitos balões. Fazendo parte da entrevista. É sobre isso, dourado, rosa. Tá fazendo jus ao meme dos brilhos? Faz, tá é muito sobre bom, isso, muito é bonito. sobre isso, é muito luxo. Bem colorido, bem muito. brilhante. Adorei. E meme, já vou puxar essa nossa questão aqui do cenário pro local que a gente está se apresentando, que já foi o antigo Buraco da Lacraia, que é um lugar tradicional aqui do Rio de Janeiro pra cena drag carioca. E a Mame já fez muitos shows aqui. Eu queria que você contasse um pouco da sua história, sua trajetória, a partir desse local. É que, na verdade, eu comecei no Buraco da Lacraia quando era na Cinelândia, embaixo do antigo Verdinho ali na Cinelândia. Depois eles vieram para cá. Aqui eles ficaram há mais de 20 anos. Eu me apresentei muito aqui, eu era amigo do Adão, né, que era o proprietário da casa. Eu fiz muitos shows aqui nessa casa, muito, muito mesmo. Uma pena quando fechou, agora reabriu com outro nome. Espero que seja sucesso também e que chame, né, os artistas da noite para vir trabalhar aqui nesse É palco sobre maravilhoso. E mantém a proposta, né? Lógico, Mansão LD, Liberdade e o show não Diversidade. pode parar. Eu conheci você e o seu trabalho quando, enfim, eu comecei a frequentar a cena LGBT lá em Madureira. Foi no Cabaré MM, e que Sim. eu me apresentava dançando, ia com os amigos, você era muito novinha, e você se apresentava nas noites lá, e foi uma das primeiras drags que eu tive o prazer de conhecer, assim. Conta pra gente um pouco da sua história, desde lá de Madureira até chegar aqui, como é que foi isso? Como é que é estar em Bom, todos os espaços do Rio de eu Janeiro? quando cheguei em Madureira, eu já tinha vindo de outros lugares, né? Madureira praticamente foi recente, 5 anos atrás, não é isso? Mas Um pouquinho mais, pra mim. Um pouquinho mais, mas quando eu cheguei em Madureira, eu já tinha passado em muitos lugares. Aliás, já passei em todos, né? Nem só aqui no Rio de Janeiro, mas já fiz show fora do Rio também. Mas Madureira foi um espaço diferente, né? Sim. Que tinha uma entidade, né? De um malandro. E era uma casa gostosa de trabalhar. Foi uma pena que fechou. Mas eu gostei muito de me apresentar lá nessa casa. Eu gostaria de perguntar pra você uma perguntinha clichê, que eu acho que já devem ter feito muito essa pergunta pra você. Mas qual o significado do nome da Meme dos Brilhos? Bom, o significado do meu nome vem a partir de um filme chamado Mame, que tinha uma tia pianista que insistia para que o sobrinho seguisse a profissão de pianista.
E ela era muito chique, usava muita roupa brilhosa, muita roupa maravilhosa, usava visons, aquelas peles, aquelas coisas todas. E meu nome veio ali, me inspirei ali. Eu gostei do personagem do filme, né? Que o filme Sim. chamava Mamie. E esse filme também foi um musical que ficou muitos anos, depois se tornou um musical, ficou muitos anos em Nova York. De mais de 10 anos. E eu me inspirei ali, no personagem que era deslumbrante, era luxuoso. E eu gosto de estar assim. É Tô sobre sempre. isso. Eu acho É, incrível, porque você tá falando do seu look luxuoso, com muito brilho. Queria que você falasse um pouco pra gente também sobre a sua estética drag, né? Assim, você vem de uma geração que nem drag a gente falava, né? A gente chamava de artistas transformistas, a né? atriz transformista do glamour, né? Então eu vim dessa linha e mantenho até hoje, né? Eu faço essa linha chamada a linha glamurosa. Mas eu sou uma pessoa que sempre joguei em todos os times, né? Nas caricatas, nas travesti, nas drags que vieram bem depois da linha, essa linha drag queen. Então eu sou um artista que eu jogo em todos os times, entendeu? Para mim Aham. isso é muito bom. Isso é muito bom porque eu tenho uma amizade com todas, não faço distinção de gêneros, Você entendeu? Isso conseguiu para mim se foi muito bom. que tudo, que você conseguiu se jogar e, enquanto artista, entrar em todos esses espaços. É importante também explicar pra galera, porque hoje em dia a gente tem um conceito sobre o que é travesti, que é diferente do que tinha naquela época, né? Porque era muito visto no lugar artístico. Eu sou da época que era LGBT, né, agora GLS, né? era LGBT, né, era diferente, é LGBT. Aí foi LGBT. aumentando, 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 já está quase no final do Ah, do já tá quase alfabeto. no final da Então na mercenária. minha época era assim, era LGBT. Então não tinha esses gêneros que tem hoje, né, que se modernizou muito de uns anos para cá. Então a minha época era transformista, travesti, né, e as mulheres, né. E não tinha esse monte de transgênero, essas coisas, esses Essas siglas, essas novos gêneros, né. nomenclaturas, né? Então eu trabalhava como transformista ou trabalhava como travesti, né. Era transferente. Para quem não sabe, o transformista é aquele que de dia é um rapaz, de noite se transforma numa mulher, não é. É diferente de um travesti que já está 24 horas naquele estilo, né. No meu caso não, mas é uma transformação. É por Sim. isso transformista. É, a travesti, ela vive aquilo É, no dia a ela dia dela. já acorda bonita. Nós não, nós temos que nos transformar, É por sobre isso. isso, é sobre isso. Você também trabalhou muito tempo no Cabaré Casa Nova. Eu queria que você compartilhasse um pouco também da sua trajetória nesse espaço, como funcionava o Cabaré Casa Nova, como era o seu trabalho naquele espaço, que ele representava para a cena carioca. Olha, eu não sei se é da sua formação, mas eu tenho 50 anos de noite, Sim, 50 anos de noite. história. E eu comecei numa época muito difícil, né, que era uma época da repressão, na mudança de 70 para 80 era a época da repressão, que era muito complicado, que a polícia prendia, você tinha que ter documento, tinha que ter carteira assinada, senão você era preso como vadiagem. Mas aí eu fui me apresentar no Guerfiera Palace. O Guerfiera Palace era o final do Cinema São José, que existia na Praça Tiradentes, onde tinha o Baile dos Enxutos. Dali eu fui para o Cabaré Casanova. Cabaré Casanova, quando eu cheguei, o Cabaré Casanova já tinha muitos anos, porque ele resistiu quase 70 anos, né, Cabaré Casanova. E eu fui para lá no final da década de 70 para 80, que eu fui para lá. E eu fiquei apresentando uma casa de quinta a domingo. Eu apresentava e fazia o comando, né, eu era como um diretor artístico, que eu comandava, chamava os artistas. Então eu fiquei de quinta a domingo. Então eu sou imbatível nesse sentido. E fiquei até fechar, terminou em 2008, né, e eu continuei minha trajetória. Eu me apresento e já me apresentei em todas as casas do Rio de Janeiro. Todas, 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 todas. Depois comecei a trabalhar em barzinhos, já fiz todos esses bares. Com o fechamento das boates, né, acabou a 1140, acabou a Papagê, acabou o Papagaios, acabou o Le Boy, né. Então o que acontece? Os artistas da noite passam a trabalhar nas saunas. E a gente faz na Hum, sauna o mesmo tipo de trabalho que a gente faz nas boates, porque tem palco, tem shows montados, tem abertura, tem essas coisas, só que a gente trabalha, além dos travestis e transformistas, com gogoboys. entendi. Como é que explica pro pessoal que não entende, não conhece a cena ainda, o que que significa sauna, como funciona a sauna, as saunas gays, e o que que
a gente espera nelas e como são esses shows desses lugares? Olha, o show é normal, normalmente começa entre 21h30. E a gente tem um roteiro normal, né? Com convidados, aquela coisa toda. Só que o movimento da sauna é diferente de uma boate. Você Sim, imagina você tá fazendo. Eu pronta, desse jeito que eu sempre estou, né? Nos brilhos, e os clientes todos assistindo o show, mas só de toalha. sim. Só de toalha ou de sunga ou coisa assim. E é assim que funciona a terma, as saunas de show. É um espaço, né, É um tipo, espaço diferenciado. E um diferenciado. espaço que mulheres não entram, Pois é, né? não é um Só espaço exclusivo para homens. homens Só LGBT e homens. cis. Eu tive a oportunidade de me apresentar num espaço uma vez, uma experiência muito louca com a Andrea Andrews também, que é uma convidada dessa A Adriana é temporada, minha amiga. e Então foi hilário. funciona dessa forma, é todo mundo de toalha, né, e Além de e tem muitas funções. exatamente, que você já deve imaginar quais são. Através da toalha você imagina o que pode rolar. E tem muitos gogoboys também, né, que vocês dividem Tem os os camarins, gogoboys, o eu palco, trabalho como é que muito com funciona gogoboys, isso? trabalho muito com eles. E são profissionais, né, eles trabalham em todos os lugares. E assim eu vou me apresentando e por aí afora. E além da sauna, eu trabalho na sauna Nemo Imundo, trabalho na 117, trabalho na Ponte, trabalho em todas as saunas A e maioria delas estão bares. no centro do Rio de Janeiro, onde ficam A Nemo elas? Imundo é no centro, na 1º de março, a Ponte em Copacabana, Siqueira Campos, a 117 é Cândido Mendes, e trabalhei já uma que tem em Bangu, que chama-se Casa Grande. Onde me chama eu vou, e normalmente quando eu vou eu fico. Ah, Atenção, a aula já vai começar. Nossa, mas agora que eu consegui beber, isso aqui tá horrível, vou mandar devolver. Oi, gente, tudo bom? Olá, eu sou Melissa Lorange e bem-vindos a mais uma intervenção pedagógica sobre os bairros do Rio de Janeiro. Vamos falar do centro? O centro da cidade é meio que uma região conceito, tipo falar Jacarepaguá ou Tijuca. A gente não sabe exatamente onde que é, mas sabe onde começa, onde termina. Começa mais ou menos ali, depois de Estácio, e termina entre a Gamboa, Praça 15 e a Lapa. É tudo centrão, sabe? O centro é a alegria de uma drag queen, porque é lá que fica o Saara, ou a Sociedade dos Amigos dos Arredores da Rua da Alfândega. Um complexo de lojas onde você pode conseguir qualquer coisa para a sua drag, menos um sugar daddy. Lá você tem lojas de tecido, de maquiagem, de bijuteria, de capinha de celular, vai que você precisa, de iluminação, de sex shop, do que você precisar no Saara tem. E é por isso que é muito mais fácil produzir no Rio de Janeiro do que em São Paulo. O Saara ainda é o grande foco de lojas de rua que sobrevive nessa cidade, além dos shopping centers. Se você precisar resolver qualquer problema, corre no centro, aproveita, já marca um médico ali num dos vários prédios comerciais que tem na região. Para comer, você pode frequentar verdadeiros monumentos que ainda resistem na cidade, como a Confeitaria Colombo, a Casa Cavé e a Confeitaria Manon. Se o boy que você tá falando no WhatsApp tá fazendo muito doce, corre lá e come um facinho que não demora para te responder. Eu não poderia terminar sem falar dela, Fernanda Montenegro, quer dizer, a central do Brasil, que é o ponto final do trem que liga o centro do Rio ao subúrbio e à Baixada Fluminense. Com o seu relógio característico, muito mais sedutor do que o Big Ben, porque tem malemolência, um salgado com refresco com preço bem honesto, baratíssimo e um mar de gente. Inclusive, deixa eu ir, porque a minha estação é mais lá pra frente, tá na hora do rush, tá? Então segura daí que eu vou pra lá. Como eu fiquei 33 anos lá no Cabaré Casa Nova, lá na New Meio Mundo já estou há 16 anos lá. Eu vou e fico, ninguém me tira. é sobre isso. Quem serve bem serve Ninguém me sempre, não tira, é? E eu queria também falar com você que eu vi uma entrevista que você dublava, você se apresenta, mas que você falou nessa entrevista que você gostava mesmo era de apresentar as casas. Como é Sim. que é isso? Como é a sua trajetória de Bom, apresentadora? Explica pra o galera. nosso trabalho é resume na dublagem, né, que a gente não canta. Mas eu faço, é uma consequência do meu trabalho, mas eu gosto mesmo de apresentar, de me comunicar. Esse é o meu forte, pegar o microfone e me comunicar, não é? Sim. Interagir com o público, essas coisas. Porque independente disso, das boates, das saunas, dos bares onde eu já me apresentei, eu apresento também um Miss Rio de Janeiro, né, um Miss Rio de Janeiro gay,
e apresentei durante alguns anos o Miss Brasil Gay em Juiz de Fora. Então é um trabalho de texto, de você enaltecer a Miss, você fazer a descrição dos trajes, traje típico, traje de noite. Eu gosto de Tudo. fazer isso. Então você Eu meio gosto de fazer esse comenta, a trabalho, gente de você estar ali, você saber o que está passando, falar do tecido, falar do bordado, falar de tudo. tem que ter Isso conteúdo. tem que ter, e você tem que ser muito muito rápido, Muito. né, no que você está fazendo ali, você tem que estar muito concentrado, né, porque às vezes é obrigação de cada concorrente ter a descrição dos trajes, mas tem candidata que não dá. Então você está vendo Sim, a roupa, está vendo o que tá se passando ali, você tem que rapidamente você fazer a descrição daquilo, sem você ter o texto dela, exatamente. da E você candidata. faz isso com o seu toque de humor Mas drag. isso também é prática, né. É prática de muitos anos que eu venho fazendo isso. Então, mas eu gosto disso, eu gosto. Eu gosto de estar em cena, eu gosto de estar no palco, eu gosto de estar falando, eu gosto de estar brincando, né. Tem a hora que você fala sério, tem a hora que você sai um pouco também da sua serenidade para dar brincar com as pessoas. Isso é Sim. muito bom, E isso como é é que é muito essa bom. essa essa coisa de apresentar e nos espaços de festas e shows drags, ou então de casamentos e aniversários, enfim, os lugares que você se É apresenta, essa porque brincadeira que você faz, tipo, com o público funciona como? porque cada lugar tem o seu diferencial, né. Por exemplo, você está fazendo um show numa sauna que só tem homens e homens de toalha, você tem um tipo de texto. Você vai fazer uma festa vamos dizer assim, uma despedida de solteiro, já é outro texto, né. Você vai apresentar um concurso de Miss, tudo é diferente, tudo é de acordo com o lugar, com o Sim, local, não é. sim, Você tem que ter um linguajar diferente para aquele público. é Não é? sobre Você não pode fazer um show na sauna e vou fazer um show numa despedida de solteiro ou num concurso de Miss e falar a mesma coisa, ter o mesmo tipo de brincadeira. Você tem que fazer a diferença e vai destranchando. é sobre isso. É. Eu queria aproveitar agora, você falou que tem 50 anos de carreira drag, isso é muita história, é muita coisa, assim, eu tô começando agora, tenho muito pouco tempo de drag, mas tenho muita pesquisa, muito trabalho, muito interesse também em conhecer a cena, e tipo, ter alguém como você agora aqui pra poder conversar e falar, e, enfim, falar essa trajetória é muito importante, né? E, por exemplo, eu tenho uma questão de que desde que eu comecei pra cá, a gente já enfrenta muitas questões políticas que também afligem diretamente o nosso trabalho, né, acessam diretamente o nosso trabalho, o que a gente faz, o que a gente é e como a gente vive. E você tem uma história que passou por muitas questões, inclusive em diálogo com a história do Brasil. Você falou sobre essa questão da lei da vadiagem, né, que acontecia na época. Queria que você falasse um pouco das dificuldades que você teve ao longo desses 50 anos de carreira. É porque, eu vou dizer para você, assim, há 30, 40 anos atrás, a gente vivia uma época de depressão, né, época de política, de mudança de governo. Os militares não aceitavam, né, você tinha que fazer seu trabalho, muitas das vezes você tinha que tirar a maquiagem, pegar a sua bolsa e ir embora. Por exemplo, eu trabalhei uma época no Teatro Rival, eu trabalhei com o Seu Américo, que era o avô da Leandra Leal. E eu trabalhei lá no Teatro Rival, fiz vários espetáculos lá, era teatro montado, e a gente tinha participação. Então você tinha que sair dali e você desmontar, porque a polícia te prendia. E tinha um delegado aqui da área, da 5ª DP, chamado Padilha, que ele ficava rondando, e além dele pegar e botar dentro do camburão, ele cortava as perucas e quebrava os saltos. Olha que maldade desse Gente. delegado Padilha. Ele era daqui da DP, aqui na Mem-de-Sá, e às vezes ele passava, como eu trabalhava no Cabaré Casa Nova, e às vezes eu estava a caminho, eu estava descendo, ele falava: "Vou dar uma volta, se você ainda estiver aqui, eu vou te botar dentro do camburão". Então essa época, era muito Ameaçava. complicado, era muito complicado. A gente vivia com medo da polícia e eles prendiam mesmo, prendiam, levavam para a delegacia para fazer faxina, fazer limpeza, essas coisas. Hoje em dia, se for prender você por falta de documento ou carteira assinada, vai encher o quê? O Maracanã, né. E quase ninguém tem mais carteira assinada, não tem esse documento. Mas na minha época era difícil, era muito Tô difícil. rindo aqui, mas É, de nervoso. nesse meu período, eu trabalhei com aprendi a trabalhar com Rogéria, com Valéria, com Fujica, com Jane de Castro, com essas coisas, né. Você sempre aprende com quem está primeiro, Sim. né.
E muita gente hoje em dia, eu digo os artistas, tem muitos artistas novos que não sabem o que é hierarquia. Exato. Hierarquia é quem chegou primeiro e você vai aprendendo com quem já está, não é? Mas nem todo mundo quer isso, já quer chegar e sentar na janela. Isso que eu queria aproveitar para falar sobre isso. Como você vê a cena drag do Rio de Janeiro hoje, né? Porque com esses anos de história, você já passou por várias gerações, pessoas que começaram, saíram, entraram, a gente está fazendo até agora, a gente está começando agora. Como é que você lida com isso? E qual é o respeito que essas pessoas têm pela sua cena, pelo seu trabalho? Olha, deixa eu explicar para você. Como eu disse que eu fazia o Cabaré Casanova, que era uma casa antiga do Rio de Janeiro, eu fazia de quinta a domingo. Então, domingo, às quintas eu fazia um concurso, às sextas era mesclado, travesti, com a fina, né, que é o glamour, quase não tinha drag nas coisas. Nos sábados eu fazia só glamour. O glamour que eu digo são as grandes cantoras americanas, Shirley Bassey, Uhum. eh Aretha Franklin, Patti LaBelle, essas artistas. Sim. E no domingo eu fazia um show chamado Domingão da Meia Mão. O Domingão da Meia Mão era só para as drag queens, né. E era assim, cada drag ela se apresentava um domingo, ela tinha um especial, trazia as convidadas. Essas convidadas que não ganhavam cachê, já eram marcadas para fazer nas semanas seguintes, né. Era assim que funcionava. Então, eu tinha um relacionamento muito bacana com as drags que eram as novas, né. Eu já tinha uma certa idade, e até hoje eu tenho esse bom relacionamento com as novas. Sim. Por isso, porque eu sempre dei oportunidade. Elas chegavam lá, dia de domingo, para mostrar trabalho. Por que era para mostrar trabalho? Elas se maquiavam, se vestiam, né, e se apresentavam para ver se eu ia aprovar o trabalho delas. Isso era muito legal. E através também do meu trabalho lá no Cabaré Casanova, lá começou grandes, grandes artistas que estão na noite hoje em dia. Muitos artistas foram embora do Brasil, foram embora para a Europa, não voltaram, mas lá começou muita gente, num concurso que se chamava Descoberta de Novos Valores. Nossa. Era muito legal isso, sabe. E dali a gente mesclava, aproveitava os 5 melhores. Isso era muito bom. Então o meu relacionamento com o novo sempre foi muito bom, e é até Legal. hoje. E como foi isso pra você, né? Você tem 50 anos de carreira e eu vejo muita gente nova reclamando, às vezes com razão também, claro, porque é muito difícil hoje em dia, é muito desvalorizado, mas com a popularização tem muita gente reclamando muito e muitas pessoas acabam desistindo no meio do caminho, não querem continuar com a arte drag, não querem continuar trabalhando à noite, fazendo coisas. E você tá aí firme e forte até hoje. Como é pra você? Como foi lidar com todos esses processos? O que que a arte drag significa pra você, para além do retorno financeiro, as oportunidades que você teve, e como você relaciona isso com o seu trabalho, assim? Olha, vou te contar. Quando o cabaré fechou em 2008, as pessoas falam assim: "Acabou a meme, né?". Não, mas eu ressurgi, continuei trabalhando, não paro. Graças a Deus me convida, me chamam para tudo, me chamam sempre para tudo. Eu nunca parei, nunca parei. Mas eu sempre tive paralelo ao meu trabalho. Eu nunca vivi, exclusivamente de show, Uhum. entendeu? Eu tenho minha profissão de maquiador, que eu mantenho, não paro, né. Antes de eu ser maquiador, eu trabalhei em banco. Sim. Trabalhava na noite. Trabalhei em caderneta de poupança, mas trabalhava na noite. Então, com o fechamento do Cabaré Casanova, fechou outras casas também. O que que acontece? Como eu disse para você, já foi inúmeras casas que fechou. Então, diminuiu muito o trabalho, diminuiu muito o trabalho. Então, por exemplo, o trabalho do bate-cabelo, nem todo lugar funciona. Uhum. Nem todo lugar funciona. Então ficou muito restrito. Então as pessoas ficam preocupadas que não tem espaço, que não tem lugar, que não é chamado, por isso, porque não tem espaço para se trabalhar, não é? Não se tem espaço para trabalhar. Mas mesmo na sauna, eu faço convite para muitos artistas e eles recebem cachê para isso, entendeu? Sim. Mas falta espaço, falta boates para trabalhar, falta, não tem lugar. Falta esse retorno Não tem. financeiro Então, também, né? o problema é esse, muita gente desiste, não consegue, porque acha que tem panelinha. Não tem panela, não tem panela. Quem é bom fica, quem não é,
pede pra sair. Sashei away, sashei away. Não é isso? Mas meu amor, não tem esse negócio, não é? E você tem que insistir também. Não adianta você começar hoje, como você disse, você é uma novata. Mantenha, mantenha firme ali, olha. Se faz presente nos lugares, né? Vai prestigiar uma colega, vai Sim. bater palma para outra, pede para fazer, embora você, de repente, você pode nem receber um cachê, mas mostre seu trabalho. A partir dali, você pode receber um convite para fazer outros lugares. Então, o artista tem que estar em evidência. O artista não pode ficar em casa esperando convite com letra dourada que não vai receber. É sobre isso, né? Não vai receber. Sobre a glamorização que eles colocam também em cima, né? Mas é sempre um corre. Achei interessante que você falou que você trabalhava em banco e depois virou maquiador. Como Sim. foi isso, assim? Foi a Mame que trouxe isso pra você e virou uma carreira também, né? Eu Paralela. aprendi a maquiar no camarim, me maquiando e ajudando os outros, né? Que você aprende a maquiar maquiando as pessoas. Aí tinha sempre uma que sabia menos do que eu. Aí eu começava a fazer e aí eu fui pegando prática. Então isso é muito bom. Trabalha com isso até hoje. Você fez o Trabalho filme até hoje. Ruas Não da deixo minha Glória. profissão, não Que deixo minha profissão. Às vezes eu trabalhando até tarde, corro pro show, mas mantenho meu trabalho. Agora, hoje em dia, você querer viver de show, meu colega, não dá certo, não vai ter como. Não vai ter como, porque isso aqui é muito caro. Para mim é muito caro. Tudo é muito caro. Eu gosto de mudar de guarda-roupa. Eu tenho na minha casa um quarto só de meme, que é maior do que o quarto do Luiz Tadeu, que é o meu cavalo. Entendeu? Então eu tenho um quarto só para meme, que tem muito mais roupas e sapatos do que a meme, do que o Tadeu. E eu gosto, às vezes, por exemplo, você vai chamar pra uma festa, eu gosto de ir de meme, porque se for de Tadeu, eu fico chato, eu acho tudo enjoado, eu quero ir embora, fico com sono. Agora, meme não, meme fica acordada, meme é mais. O Tadeu, eu posso dizer para você que o Tadeu é um pouco assim inibido, mas a meme é mais assanhada, Mas assanhada, isso é muito bom, muito não bom. é? Isso é interessante perceber isso. Você já fez essa relação, né, de tipo, da Mame com o Luiz, era justamente o que eu ia perguntar. Qual é a diferença deles dois e o que a Mame trouxe de empoderamento, de transformações pessoais para o Luiz, assim? O que você percebeu de diferente na sua trajetória de vida depois que você começou a se montar de drag? Olha, são vidas totalmente diferentes. Eu, por exemplo, quando eu estou a paisana, assim, essa farda, eu sou uma pessoa totalmente diferente. Quando eu me transformo, parece que é uma entidade que vem, entendeu? E Sim. eu começo a viver aquilo que é um personagem, não é? Então, a diferença do Tadeu para meme é muito diferente. É muito diferente, até o comportamento. O Tadeu chega a ser chato, a meme não. A meme, a meme é festa. Ai, A meme é tudo, alegria, é tudo, brilho. tudo, tudo. Bom, e agora eu queria te perguntar uma coisa, né? Você já falou sobre as dificuldades, assim, toda essa trajetória que você teve política, das casas que fecharam, abriram, enfim, você manteve seguindo ali. Só que a gente teve uma questão, né, que afligiu ao mundo todo ao mesmo tempo, que foi a pandemia, há uns anos atrás. E eu queria saber como é que foi pra você esse processo, tanto pessoalmente quanto artisticamente. Você parou, você continuou? Como é que foi isso? Como é que foi? Você já falou, né, que a Mame não é a sua principal fonte de renda, embora ela trouxe a profissão Mas de maquiador. ajuda a manter, né, a manter a meme. Como é que É. foi esse momento pra você? Olha, foi um momento difícil, não foi difícil para mim, foi difícil para o mundo, né. Mas você sabe que eu trabalhei na pandemia? Eu trabalhei, cheguei a fazer show na pandemia, Mas cheguei a fazer. Aí depois fiquei um tempo em casa, fiquei quase 30 dias em casa. Como eu fiquei em casa, esse tempo, eu cheguei a pegar a covid. Eu me cuidei, né, tomei todo o procedimento, fiquei em casa fechado, e para não ficar, assim, totalmente desocupado, eu procurava o que fazer. O que que eu fazia? Eu bordava, sabe, fazia reforma, fazia conserto, isso era meu passatempo, para não ficar em casa sem fazer nada, porque você com a pandemia, não tinha trabalho, não podia ir na rua, não podia ir em lugar, não ficar olhando para o teto, começava a fazer reciclagem, reformava, bordava, coisa e tal. Passei meu tempo assim. sim. Quer dizer, aí não teve, assim, um desespero que eu procurei o que fazer, não é. Mas foi um momento muito ruim,
Mas a maioria das saunas funcionou, tá? Ah, quietinha, né, meu Funcionou. amor? O pessoal chegava de máscara, mas ia. É, o importa a máscara tá aqui, meu amor, toalha embaixo e é Veio a sobre máscara, o isso. resto Venha com a não sua precisava de máscara. Mas é isso também, né, a gente sabe, não dá pra ser hipócrita, alguns lugares, algumas pessoas tiveram que seguir É. com a vida porque é justamente sobre isso que a gente quer falar, sobre as diferenças, porque a gente sabe que no Brasil, principalmente, não teve nenhum tipo de acolhimento pra cena da noite, para as pessoas que trabalham com show, com eventos, para pessoas LGBTs, então assim, eu queria saber, sobre essa verdade mesmo, de tipo, como foi pra você esse momento? O grupo Arco-Íris, através do Homem França, eles distribuíam, sempre deram cesta básica para os transformistas e para os travestis, sabe? Eles ajudaram muito. E teve outros grupos também que ajudou muito, né? Em relação a ter trabalhado na pandemia, por exemplo, uma casa que tem, tipo uma casa noturna, que tem uma equipe muito grande, ficar muito tempo fechado era um prejuízo muito grande, né? Os donos da casa. Então a gente forçava uma barra assim, mas fizemos show na pandemia. Forma de se resistir. Fizemos alguns shows na pandemia, sim. E eu queria agora perguntar sobre para você, né, principalmente porque você, com o seu tempo de carreira, como é que você avalia o momento hoje do Brasil, em que a gente tem várias produções audiovisuais acontecendo, realities, enfim, de projeções internacionais acontecendo ao mesmo tempo, e pra arte drag, como você avalia isso pra você e para o cenário drag carioca, de alguma maneira geral? Olha, eu não é muito a minha praia, posso dizer isso para você, mas eu aprecio, eu admiro, assisto, coisa e tal, mas foge totalmente do meu gênero, né? Mas eu acho legal, eu acho que é uma inovação, uma coisa que nunca teve aqui. Eu bato palma para as pessoas que são desse segmento. Eu acho muito bom. Você acha que isso pode também, trazer de alguma forma uma luz pra cena drag que tá acontecendo, que você trabalha? Você acha que isso pode valorizar a cena drag carioca de alguma forma? Sem dúvida, sem dúvida. Inclusive é um incentivo. É um incentivo para a produção, que as produções são maravilhosas, desde das produções de RuPaul, essas coisas todas, eu acho muito legal, porque é um incentivo, é uma inspiração, não é? E você olha aquilo e fala assim, eu gostaria de fazer isso, gostaria dessa peruca cor-de-rosa, vou fazer, que eu acho lindo isso, coisa e tal. Aí você começa a viajar naquilo, né? É sempre bom, eu acho que é inspirador. Nem me chegou aquela parte do programa agora que eu adoro, que é minha parte favorita, que são as perguntas quadros. Está preparada? Vamos. Tem que estar. E é sobre isso. Então, Já ó, estou aqui, tem que estar. é sobre isso. Hashtag WeekDrag. Ih, é drag. Qual a definição de arte drag pra você? É luxo, é riqueza. Eu acho ela deslumbrante. Não tenho paciência pra quem tá começando agora. Que dica, recado ou coió você daria pra quem tá começando a fazer drag agora? Eu tenho paciência que as pessoas gostam de ouvir, né, e aprender. E tem pessoas que não quer aprender, acho que já chega sabendo. Então, para essas pessoas, não tenho paciência. Mas aquelas que a gente dá todas as dicas, todos os conselhos, e ela escuta, então essas eu vou ter paciência sempre. Ó, hashtag fala que eu te escuto. Manda um recado pra essa galera que não tem paciência. É porque a pessoa não pode chegar agora a achar que está sabendo tudo e não sabe nada. Tem que aprender, e aprender com os mais velhos, que estão primeiro, É sobre né. isso, vamos querer A aprender, antiguidade é né, galera? posto. Hashtag muda Brasil. Qual desabafo, desejo ou recado que você, enquanto artista LGBTQIA+, gostaria de trazer para a sociedade brasileira? Como transformista, como artista da noite, eu acho que tinha que haver um sindicato para melhorar, principalmente os cachês dos artistas. Os artistas ganham muito pouco na noite e nós trabalhamos muito. Para de show que você não é a Xuxa. Que shade você jogaria para uma ou outras queridas que precisam baixar a bola e descer um pouco da nave? Você pode ser direto se quiser. Menos. Chega devagar que você vai alcançar o seu objetivo. Menos. Yes. E aquele momento, né, gente? Drag também é cultura. Meme, deixa uma indicação pra gente de livro, filme, série, música, enfim, o que você quiser indicar pro público que tá ouvindo a gente. Eu acho que a drag ela tem que estar antenada, ela tem que acompanhar tudo que está acontecendo, assistir filme, assistir seriado, assistir esses programas que são direcionados para a arte, né?
para ela ficar antenada, ficar ligada no que está acontecendo de bom. Então, pesquisem, hein, galera? Gente, e é nesse climinha de muito luxo, muito glamour, com essa convidada de muito brilho, que a gente se despede. Obrigada, Meme, por ter vindo até aqui, Obrigado ter a topado você, conversar com a obrigado pelo gente. carinho, Foi obrigado pela ótimo. atenção. E é sobre Eu isso. espero que eu não tenha falado muito, mas é a minha vida, é a minha história de noite, são muitos anos. Você veio Teria que aqui ter pra mais uns isso. 3 programas para me contar tudo. Ah, tem que falar bastante Mas mesmo. foi ótimo, Tem eu acho muita que foi bom. história. Foi ótimo É para sobre- você? Foi incrível, foi um prazer, foi um prazer. Espero que vocês curtam também, né, gente? Aproveita e deixa seu recado pra galera, suas redes, onde te encontrar. Obrigado. Eu tô por aí na noite, né? Meu nome artístico é Meme Vitória, porque o Facebook tirou o meme dos brilhos, porque diz que brilho eles acham que é outra coisa, mas eu estou aí nos palcos da vida. É só me seguir. Meme Vitória. Se inscreve no canal, curte, comenta, compartilha bastante com todo mundo. E a mensagem de hoje é: se você não brilha, não tente desbrilhar o brilho dos outros. Beijo, é assim que a gente se despede e até a próxima. E você que está começando, que está querendo firmar o seu nome, não adianta você querer competir com alguém que já está ali. Pelo contrário, aquela que já está ali, ela pode te ajudar a crescer mais ainda, te levando para os lugares, te apresentando às pessoas os lugares certos. É aquela história que eu te falei, ninguém é nada sozinho. Se todas as drags dessem a mão, Ninguém Gente, solta a mão de ninguém. ninguém solta a mão de ninguém.